Isso aqui, ó. Estão vendo? A Guerrilha do Araguaia. Foi uma semana de reportagens. Pela primeira vez, um grande jornal da imprensa publica Guerrilha do Araguaia, documento para a história. Eu era professor de cursinho. Aí vai, isso foi num sábado, tá aqui todas as fotos, tá vendo? Aí quando chega, tá certo? Aí quando chega na segunda-feira, guerra de guerrilha, guerrilheiro, eu, professor de cursinho, em 79, no Equipe, aparece com essa matéria aqui. Aí todos os alunos com o jornal assim. E aí? Aí eu disse, eu não falo desse assunto na sala de aula. Eu só falo no pátio. Barraco Filosófico. Aliás, Bolívia, hein, Genuíno? Bolívia é uma emoção na América do Sul, né? Claro. Que país a ser admirado, não é? Pois é, Incrível, né, o que porque eles fizeram. governaram, eles criaram, olha bem, o Evo Morales governou e criou uma maioria de um Estado plurinacional e botou os indígenas como protagonista. Que é o que você estava querendo perguntar, Renata. Como é que ficaria a questão indígena aqui, né? Assim, pensando numa ideia mais de revolução, assim, né? Você acha que o Brasil daria conta, assim, está preparado para ser um Estado plurinacional? Olha, eu convivi muito com a questão indígena e quilombola, quando eu era funcionário do Ministério da Defesa. Por que você tem um conflito de origem? Porque os indígenas e os quilombolas estão historicamente situados nas áreas historicamente melhores. E por que as Forças Armadas, que são tão antigas, também estão situadas nessas áreas? Então, você tem que criar uma convivência respeitosa. E o marco do respeito a essas particularidades não é o marco da Constituição de 88. É o marco histórico, é o marco identitário. E eu acho que um grande desafio da nacionalidade é recuperar essas identidades. E eu digo para vocês que nós temos que trabalhar com o conceito de nação. Nação como comunidade de destino, nação como unidade dos contrários, nação como diversidade. Essa história de usar a pátria como um monopólio ideológico não é correto. Você pode até usar a pátria como comunhão dos diversos. Os índios são brasileiros, os quilombolas são brasileiros. Por exemplo, você tem que buscar contrapartidas. Por exemplo, eu acho que o nosso governo podia ter agido melhor na construção das hidrelétricas do norte do país, devia ter colocado mais contrapartida para as populações indígenas. Belo Monte, as hidrelétricas lá de Rondônia. Eu acompanhei uma negociação com a base de Aratu, que tinha uma comunidade quilombola. Eu dizia para a Marinha, vocês têm que manter essa base aqui, até porque é uma área profunda para submarino, mas você tem que garantir uma saída autônoma para as comunidades indígenas, porque eles não são inimigos. Então, essa é a ideia, o preconceito dos fazendeiros, o preconceito das mineradoras, de que o índio é inimigo, de que o quilombola é inimigo, nós temos que acabar com isso. Porque isso está na tradição. E essa tradição, pessoal, veio de onde? Veio na formação do Estado brasileiro. A destruição dos indígenas, a destruição dos quilombolas. Então, nesse sentido, quando eu falo resgatar a nação, é resgatar a riqueza desse país com a sua diversidade e a sua pluralidade. Então, Renata, eu acho que essa questão é uma questão estratégica para o modelo de sociedade. Eu não estou aqui dizendo se é o peso eleitoral ou o peso econômico. Eu estou discutindo o peso simbólico de ter um respeito a essas populações. E eu acho que nas nossas experiências de governo nós podíamos ter feito algumas mudanças mais significativas. Faz a tua pergunta, Renata. Fernanda. O Cris também, você está querendo fazer perguntas, Apolo? Eu vou fazer a minha, então, enquanto o Apolo deixa quieto, o Cris deve ter, né? Cris deve ter questões.
Tá, então, olha só, na verdade, eu quero ver uma coisa contigo, Janina, assim, ó, porque eu tenho uma visão diferente de muitas pessoas, eu nunca consegui conversar com alguém, assim, mais claramente sobre isso, com o tempo, assim, que a gente está tendo agora, né, com relação ao avanço dessas igrejas neopentecostais. Existe um discurso corrente de que elas cresceram, porque se o Estado não está presente na vida do povo, então a igreja dá uma resposta, blá, 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 conhecemos essa conversa. Eu não concordo com isso no contexto brasileiro, porque essas igrejas cresceram no auge das políticas públicas petistas, quando nós chegamos no pico de pleno emprego, quando os jovens pobres que nunca tinham sonhado em fazer faculdade entraram na faculdade, quando a gente tinha Bolsa Família, quando a gente tinha projeto A Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Brasil Sorridente, uma série de projetos de melhoria da vida da população. O que eu penso, assim, o que eu acredito? Que essas igrejas capturaram o mérito do Estado. Elas capturaram para si. Então, elas cresceram por quê? Porque houve, de fato, uma melhoria na vida das pessoas, mas essas igrejas disseram a melhoria foi Deus. Você comprou a casa, não foi por causa da minha casa, minha vida, mas foi porque a minha igreja, Deus te abençoou. Primeiro fato é esse. Então, eu acho que o sucesso dessas igrejas se deve, talvez, primeiro, essa captura pelo oportunismo, né, dos líderes dessas igrejas, e talvez porque não tenha ficado muito claro para as pessoas que havia ali uma política de Estado, políticas públicas, né? Então as pessoas ficaram confusas, a vida foi melhorando, foi a igreja. Esse primeiro ponto. Segundo aspecto, voltamos para a questão da cultura que o Apolo deu. Uma coisa é eu conseguir um salário, carteira assinada, uma casa, comprar a Minha Casa Minha Vida, colocar os filhos na escola, meu filho mais velho, primeira pessoa da família, fazer faculdade. Né? Isso é uma coisa, tá? Outra coisa são ambientes de socialização, de imaginação, de usufruto da vida dentro desse universo, que é o universo do espírito, Aí lembrei do caso que você falou da Itália, criaram centros de cultura perto das igrejas, né? Então, o que eu acho? Assim? Então, as pessoas foram adquirindo uma certa estabilidade material nesses anos petistas, mas mas o cultivo da riqueza simbólica ficou a desejar. A gente vê o quanto faltam praças, teatros, centros culturais em várias regiões das grandes cidades e nas cidades pequenas, né? O que essas igrejas oferecem? Um lugar que você põe uma roupa bacana para encontrar outras pessoas, ou seja, socializa, põe uma roupa, um sapatinho, arruma o cabelo. Música, as pessoas cantam, as pessoas choram, elas se abraçam, elas rodopiam, ou seja, elas dançam. E ainda é oferecido para elas todo um universo, assim, do imaginário, né? Os deuses, os anjos, os demônios, toda uma riqueza no imaginário que tira daquela coisa da vida bruta, né? Comida, casa, trabalho, e leva para esse mundo da imaginação, esse mundo do sonho acordado, vamos dizer assim, né? Então, primeiro, qual é a minha pergunta? Assim, concordo com o projeto da Itália, achei maravilhoso, o PT deveria adotar, se voltar ao poder de novo, né? Esses lugares para cultivar isso com arte, com cultura, talvez a igreja não tivesse sido essa resposta. E se você concorda que elas capturaram o mérito das políticas petistas? Fernanda, eu volto ao início da nossa conversa. É a relação com a subjetividade. A força principal dessas igrejas é que elas trabalharam com afeto, ofereceram afeto para as pessoas, ofereceram uma subjetividade para quem não tinha espaço público. Elas ofereceram aquela troca entre o afeto e ser afetado. Nesse sentido, elas capturaram as políticas sociais numa dimensão que a esquerda não soube trabalhar, que é a relação com a subjetividade, que foi o início do nosso debate. Essa questão, por exemplo, quando você constrói o programa Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Cisterna, a Ciência Sem Fronteira, você coloca o salário mínimo, você tem que ter uma disputa de narrativa subjetiva dessas pessoas, até para estabelecer um modelo de atitude em relação à religião.
Uma vez, eu fiz um debate muito radicalizado na Câmara com Eduardo Cunha, que ele era o presidente da CCJ, e eu estava defendendo o projeto que dizia que a mulher tinha direito a decidir sobre ter filhos ou não até 90 dias da concepção. E as igrejas fizeram uma manifestação muito truculenta. E eu disse para elas, eu respeito a religião como a lei da consciência. Quem tem na religião a lei da consciência, isso é intocável. Agora, quando é a lei do dinheiro e do Estado, não dá. Vocês não são religiosos. Eu respeito mais a religião do que vocês, porque a religiosidade é uma coisa da subjetividade do indivíduo. E você não pode contrariar. Você tem que respeitar e prestar continência. Agora, quando vocês se transformam em poder político, aí vocês estão equivocados. Então, nesse sentido, eu digo para você que você sabe que nós fizemos, em parte, uma aliança com as igrejas neopentecostais. Vamos deixar claro aqui. Sim, não, a gente sabe, a gente tem até vídeo sobre isso, né? Elas no início votaram no PT. O PL, a Igreja Universal. Mas essa aliança foi por cima, não foi por baixo. Nós podíamos ter feito uma aliança por baixo, fazendo a disputa de subjetividade. Aí, a disputa de subjetividade é você criar uma relação de afeto, uma relação de troca, uma relação de apoio, uma relação de solidariedade. Eu acho que faltou isso. No meu modo de entender, quando a igreja, principalmente no mandato da Dilma, quando eles instrumentalizaram na guerra ideológica que já vinha de 2013, a questão da mamadeira de piroca, a questão dos direitos humanos, a questão do aborto, é bom deixar bem claro, quem deflagrou esse processo no Brasil foi na eleição da Dilma pelo então candidato José Serra, que puxou a discussão do aborto e do terrorismo. Puxou isso aí. Eu até uma vez, você sabe que eu sempre me relacionei muito com o Serra, e eu disse para ele, a última vez que eu tive com ele no aeroporto, de Serra, você jamais podia ter sido responsável por tirar a tampa daquele porão. A culpa foi do PSDB, Serra, Aécio. É aquele negócio, você não segura o que vem. O que aconteceu? Veio uma campanha muito violenta com o tema do aborto de Deus do aborto e do terrorismo. As igrejas montaram nisso, e quando veio o primeiro mandato da Dilma, eles aparelharam a Comissão de Direitos Humanos, pressionaram a Comissão o Ministério da Justiça e criaram aquele enfrentamento para ser uma alternativa política. E você sabe que teve o episódio do conservadorismo da Igreja Católica. Vocês sabem que eu sou filho político de um movimento progressista da igreja. Quando eu saí para estudar, eu morei com um padre. Quando eu era jovem para estudar, eu morei com um padre. Eu era sacristão, lá na cidadezinha do senador Pompeu. E eu participei da JEC, na época do Concílio Vaticano II. E antes da teologia da libertação, você tinha uma igreja progressista. Essa igreja progressista, a gente tem que estabelecer uma relação com ela, uma relação de respeito. Depois vem as comunidades de base. Nesse sentido, eu acho que nós não soubemos nos relacionar com a base da igreja. A gente ia nos eventos da Igreja Universal, na inauguração do Templo do Salomão aqui em São Paulo, nas entrevistas da Record, mas não ia lá embaixo. Então, você tem razão. Essa questão da religião, primeiro que nós temos que respeitar muito a pluralidade religiosa. E eu estou muito à vontade, viu, meninas? Eu não sei se vocês sabem disso, mas quando eu era deputado constituinte, a primeira emenda que foi votada na Constituição, vocês sabem qual era, foi de minha autoria. Qual era? A que tirava Deus da Constituição. Aquela história, em nome de Deus eu tiro. Não, em nome de Deus não, em nome do povo brasileiro, não de Deus. Isso aí gerou para mim vários incômodos, porque eu propus tirar o Deus da Constituição. No início da abertura da Constituição, porque eu defendi o Estado laico. E eu vivi esse dilema sempre que eu me relacionei com a igreja. Eu frequentava a lista dos malditos, porque além disso, eu defendia a legalização do direito da mulher a interromper a gravidez.
E eu discutia essas questões da religião. Eu acho que, primeiro, que as igrejas influenciaram muito o PT num certo momento. Eu fui de uma bancada que só tinha 2 pessoas da igreja, depois virou 1/3 da bancada. Então, as igrejas também se aproximaram do PT. E, de uma certa maneira, o PT não soube estabelecer uma relação de disputa com essa visão fundamentalista. E no momento em que a religião... Aí tem um problema, viu, Fernanda? Teve um momento na história da esquerda que a esquerda viveu uma certa defensiva com a queda do muro, com o fim da União Soviética, a crise das revoluções socialistas, e se criaram atalhos. E muita gente entrou na religião achando que era um atalho, deixando de lado essa visão crítica do marxismo, essa visão libertária do marxismo, essa visão de debate político. Então, eu acho que foi um período histórico muito, muito tenso na vida do país. E eu vivi esse momento, porque eu era constituinte e depois eu era deputado federal. E pela minha origem, eu fui, em grande parte, eu estudei porque um padre me tirou da roça para poder ser sacristão. Eu era sacristão da igreja. Eu era o filho do padre, como me chamavam lá na igreja, na cidade de Senador Pompeu. É um grande amigo que deixou a batina, esse padre. E eu dei minha contribuição indireta. É uma grande figura, um grande ser humano. E eu vivi muito essas entranhas da igreja. Eu fui muito amigo do Frei Tito, quando ele era dominicano. Eu participava dessas relações com a igreja, com a AP, com esses movimentos todos. Então, eu digo para você que é muito difícil você não ter relação com a igreja, com as igrejas. Agora, não pode ser uma relação, nem pode instrumentalizar, nem pode se submeter. E eu acho que a esquerda tem uma tarefa gigantesca. E eu aproveito e coloco isso para vocês aqui. É aquela discussão que nós iniciamos. Se você não ganhar uma subjetividade, a questão dos afetos, a questão da relação humana, que não é só o corpo, não é só a barriga, é também a consciência, é também a história, é também a vida, dificulta muito você ganhar, no mundo de hoje, uma visão alternativa para uma sociedade radicalmente democrática, para uma sociedade radicalmente socialista. Eu costumo usar muito a imagem que está nos documentos do PT. Para o PT, a radicalização da democracia é socialismo, e o socialismo é a radicalização da democracia. E o conceito de democracia aqui que eu estou usando não é o voto, eu estou usando o conceito de democracia, que é diminuir a diferença entre dominados e dominantes. Então, nesse sentido, eu acho fundamental a gente construir essas relações com a população. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição muito delicada no Brasil e no mundo. E essa transição pode abrir oportunidade para a gente discutir novos valores. Porque a ideologia do mercado, do Estado mínimo, da privatização, da igreja dos mercados e do Deus do dinheiro caiu por terra com o Covid. Por exemplo, para que serve a OTAN? Não salvou ninguém na Itália, foram os médicos cubanos que foram lá salvar italiano. Então, nós temos que aproveitar e discutir essas questões no senso comum para sair para o bom senso. Então, eu digo para você que eu sou muito apaixonado por essas ideias. Como eu não quero mais mandato e nem quero mais cargo, eu quero ser um militante apaixonado por ideias. Eu acho que você tem que ser um escritor, porque você cria umas imagens muito incríveis. Não, é o seguinte... Você é um literato. Eu estou terminando um livro sobre a minha vida. Eu estou escrevendo um livro com um amigo meu, que é jornalista, que vem desde o Encantado até agora, quando eu nasci lá no interior do Ceará, e eu estou escrevendo um livro sobre a minha vida. Prometo a vocês que quando eu lançar, eu faço você vem armar outro barraco com a gente. Tá certo, eu faço o barraco Cris, com vocês. Vamos fazer a última pergunta, então? Acho que a gente já está cansando, né? Estamos aqui já quase 3 horas. Cris, claro. Vamos lá, daí depois a gente fecha, né? Não, então, o meu primeiro voto foi no Fernando Henrique, em 98, no PSDB, por causa do Plano Real, a minha família conseguiu comprar um conjunto estofado. Então a gente falou, nossa, o Plano Real é revolucionário, mudou a nossa vida. Frango e dentadura, Cris. E foi o primeiro estelionato que eu senti, assim, aos 19 anos, porque em 99 o Plano Real não significava mais nada, né?
Depois trabalhei no PT, fui petista durante um período e foi muito intenso esse processo, mas era um processo de militante. E eu saí do PT e sou um dos fundadores do PSOL em Mauá e tal. Depois do mensalão, eu acabei me desiludindo com algumas coisas e saí pela questão do radicalismo da militância e tal, e fui pro PSOL. No PSOL eu era executivo, então eu tinha uma outra perspectiva. E comecei a ser cobrado de coisas que eu cobrava quando eu era militante no PT. E aí eu larguei tudo isso porque também achei que não era para mim e fui para os movimentos sociais, que acho que é mais orgânico. Mas a minha pergunta em relação a isso, a essa minha experiência, e que eu acho que a sua é muito mais potente, como é o cotidiano dentro de um ambiente democrático, dentro do Congresso, de uma pessoa que tem uma postura, tem uma visibilidade, tem uma performance social mais radical, dentro daquele universo onde você tem que fazer algumas ponderações. Como é voltar para a base e dialogar que essas ponderações são necessárias? Como é esse cotidiano de ter que lidar com gente, como você falou, e eu senti, posso estar errado, mas eu senti um certo respeito, um certo carinho pelo Serra na sua fala, e eu acredito que o processo de luta gera isso, mas ver também como é que o Serra começou a se comportar nesses últimos tempos. Eu vi a Dilma falando, em algum momento, numa entrevista, que o grande problema em relação à República e ao impeachment é que, com a eleição do Eduardo Cunha, houve um acirramento à direita do Congresso. Então, como é que é o cotidiano, o dia a dia, lidar com essas pessoas? Se comprometer com uma coisa e, no dia seguinte, ter que lidar com traidores? Bem, eu sou da primeira bancada do PT. Depois eu fui de uma bancada de 8, de 5, de 16, de 32, depois uma bancada de 60 e pouco, e depois aí eu saí porque eu fui candidato a governador e fui presidente do PT. Eu aprendi uma coisa no parlamento, viu, Cris? O parlamento é a instituição mais democrática da representação burguesa, porque lá você tem de tudo. E você tem de tudo, e para você defender suas ideias, você tem que se virar, porque todo mundo foi eleito. Segunda coisa, você tem que conviver com a pluralidade. Terceiro, eu aprendi a não ter inimigo. Olha que coincidência, um dos deputados mais antigos da Arena, filho do Zé Bonifácio, que é o Bonifácio Andrade, que morreu agora por Covid, há 3 meses atrás, ele me liga dizendo: Genuíno, eu estou fazendo um livro sobre a minha vida e eu quero um depoimento seu, porque eu convivi muito com você como adversário e foi uma conversa sempre respeitosa. E eu fiz esse depoimento para ele. O Bonifácio de Andrade, filho do Zé Bonifácio. Eu convivi, por exemplo, com o Luiz Eduardo, filho do ACM. Eu convivi muito com o Nelson Jobim. Eu convivi muito com outras políticas. E aí, o que ficava para mim? O parlamento, ele possibilitava, e eu gostava muito, porque eu fazia disputa permanente. Primeiro, as pessoas diziam que eu conhecia o regimento. Eu conhecia o regimento porque eu sabia o que eu queria. Eu li o regimento para poder potencializar. Eu tinha um lema: quem é minoria tem que impedir que a maioria aprove as coisas. Aí eu criava um inferno para ler o regimento, saber as armadilhas e tal. Eu chegava em primeiro lugar para dominar os assuntos. Aí eu fazia o levantamento do mapa das questões e sabia onde elas iam barrar e aonde dava mídia. Tá certo? Terceiro, eu gostava daquela atividade, porque o parlamento, ele é da disputa política. Uma vez você tem que se virar na hora. Eu gosto muito disso. Você tem que fazer. Eu fiz polêmicas com Amaral Neto, fiz polêmica com Delfim Neto, fiz polêmica com o Roberto Campos, fazia polêmicas, tá certo? Uma vez eu estava num debate radical com Amaral Neto, na época da Constituinte, a discussão era a pena de morte, e eu batendo duro e ele batendo duro. E a discussão chegou a um ponto que não dava mais.
Aí ele disse que não ia mais me dar a palavra. Eu disse, não, o senhor tem que me dar a palavra. Eu garanto que vou fazer uma questão de ordem altamente civilizada. Aí ele cedeu e eu disse, eu tenho uma pergunta mortal. Eu quero saber e você tem que me responder. Se você me responder, eu posso aderir à sua tese. Aí ele parou. Que aí é o jogo parlamentar. Para ter a pena de morte, tem que ter o carrasco. O carrasco vai ser cargo de confiança ou concursado. Aí bagunçou tudo. Eu gostava disso aí. Eu gostava dessa relação com a política, do enfrentamento. E agora eu fazia isso sem considerar ninguém inimigo. Porque o parlamento te ensina que o adversário não é inimigo. Você tem adversário, não pode ter inimigo. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma experiência muito rica. Lamentavelmente, o parlamento precisava ter tido uma reforma. Eu acho que, analisando a minha vida, eu devia ter continuado no parlamento. Porque eu gostava do que fazia. Eu fazia por um prazer. Porque a revolução é um prazer, pessoal. Você não pode fazer a coisa por obrigação. Você tem que ter o prazer de fazer aquilo. Você se realiza subjetivamente. E eu digo para vocês que eu me realizava. Algumas batalhas que nós fizemos lá era terrível. Mas, ao mesmo tempo, a gente havia o fio da navalha. Eu acho que a política brasileira sofreu um grande retrocesso com a criminalização da política. E a criminalização da política começou com aquela eleição manipulada do segundo turno entre Collor e Lula. A partir dali, teve uma espécie de criminalização. A criminalização, você transforma as pessoas em inimigo, você não tem o debate. Eu aprendi muito com Ulisses Guimarães. Eu aprendia muito com esses velhos políticos. Porque quando eu cheguei na Câmara, e eu relembro isso para vocês, porque é um grande amigo meu que foi advogado de preso político, o Ayrton Soares, ele chegou para mim e disse, Genuíno, você é ex-preso político, participou da guerrilha. Se você quiser ser uma figura folclórica, você aguenta 2 mandatos. Agora, se você quiser ser um parlamentar para valer, o caminho é outro. Você fala da tua história, mas você vai para a Comissão de Justiça, conheça o regimento e vire um deputado competente. Aí eu apliquei o princípio da guerrilha, eu tenho que dominar o terreno onde eu estou. E estabeleci, a partir daí, uma luta política. E eu vivi episódios que me marcaram muito. Só para vocês terem uma ideia, e eu estou me alongando, mas a gente vai terminar, porque eu também já estou cansado. Em 85, quando eu era da primeira bancada do PT, o Ulisses Guimarães era presidente da Câmara. Eu tinha assinado um documento, quando eu era preso político, chamava Bagulhão. Estou aproveitando e dando essa informação para vocês. O que era o Bagulhão? Era a relação do nome dos torturadores, das torturas e dos mortos na ditadura. Como eu era preso político, eu assinei aquele documento. Só que eu era o único ex-preso político eleito deputado. E aí, com a morte do Tancredo, se criou a nova república com Sarney. E se restabeleceu a imunidade parlamentar. E eu tive uma coisa da minha consciência, eu sou o único cara que tem imunidade parlamentar, eu tenho que documentar esse documento para a história. Aí eu peguei aqueles pinga-fogo, ingênuos, e pedi a transcrição do documento nos anais da Câmara dos Deputados. Aí, pá! Eu fui para o gabinete, aí nunca o Ulisses tinha me chamado. Aí o Ulisses me chamou, o presidente da Câmara, menino! Eu disse, o que é, presidente? Eu era novinho, tinha 36 anos, você cutucou o leão com vara curta. Estão querendo caçar seu mandato, porque você transcreveu um documento com informações que não estão provadas. Aí eu disse, mas eu tenho imunidade parlamentar, não é, presidente? Ele disse, é verdade. Aí eu disse, olha, eu transcrevi o documento porque eu sou testemunho e eu não posso negar a história. E eu sei dos riscos, mas eu transcrevi o documento. Ele disse, então é o seguinte, vamos fazer aqui uma negociação. O Ulisses Guimarães propôs isso para mim. Eu vou presidir a sessão da Câmara, o plenário, as famosas ordens do dia. Eu vou botar 2 deputados para lhe responder. Um é seu colega seu, que é Ayrton Soares, ex-advogado de preso político. E o outro é o Pimenta da Veiga. Eles vão responder dizendo que não é hora de revanchismo. Aí eu disse, o senhor me dá a palavra depois de cada um, né? Que eu conheci o regimento. Fala um, depois eu falo. Agora é só você e os 2. Eu vou desligar o microfone da direita, que é onde ficava o PDS. É só o microfone da esquerda. Aí ele disse,
Agora aí eu disse, presidente, meu problema não é a resposta, eu quero a questão central é a transcrição desse documento. Aí ele disse, você não pode pedir isso para mim. Topa? Eu disse, por quê? Porque ele disse, daqui a 15 dias eu publico o documento. E dito e feito. Fizemos o espetáculo, deu tudo certo. Aí, 15 dias depois, ele aceitou o documento publicado nos anais da Câmara. Está entendendo o que é o parlamento? A luta parlamentar é isso, são as tiradas, são as saídas que você busca. E quando você tem negociação, você faz isso. Porque você não vai por tudo ou nada. O que eu queria era transcrever o documento, que eu não podia me omitir. Né? Então, eu estou só mostrando esse episódio que foram experiências que eu vivi. Num período, pessoal, eu quero deixar claro para vocês não viveram esse período. Eu vivi a riqueza da democracia liberal. Eu não estou defendendo hoje a democracia liberal, mas eu vivi. A campanha das diretas, o fim da ditadura, a Constituinte, a convocação da Constituinte. Por exemplo, até hoje eu vou mostrar para vocês, eu tenho um quadro aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó. Isso aqui é um quadro do Ulisses Guimarães. Vocês estão vendo? Quando a Assembleia Nacional Constituinte foi instalada, aquela sessão solene, com ministros, embaixadores, a Constituinte foi instalada. Quem é que instalou a Constituinte? O presidente do Supremo. Não, os microfones são desligados. E eu no berro, porque eu falo bem, porque eu sabia fazer comício relâmpago, eu gritei no meio do plenário que o presidente do Supremo não tinha autoridade para presidir a Constituinte, para instalar a Constituinte. E a Constituinte tem que ser instalada com os presidentes de partido que foram eleitos, porque o poder emana do povo. Deu um maior rebu. Aí o Ulisses Guimarães mandou esse bilhete para mim, ó, genuíno. Manifestei-me ao ministro Moreira Alves, que era o presidente do Supremo, favorável à sua manifestação. E eu guardei esse bilhete no papel da Câmara e botei nesse quadro. Foi na instalação da Constituinte. Então, eu digo para vocês que eu tenho muitas lembranças fortes do parlamento. Porque no parlamento, pessoal, você tem de tudo. E você convive com o Brasil do jeito que ele é. E aí você tem que aprender. Eu tive tapa, eu tive burro, eu tive tudo de tudo ali. Agora, eu acho que, por isso que eu sou um apaixonado pela democracia. A democracia é a melhor experiência da humanidade para ela se organizar. Não tem outra experiência. Às vezes é difícil, às vezes dá trabalho, mas não tem outra. Então, nesse sentido, eu digo para vocês, e aí, Cris, eu digo para você também, que é o seguinte, o PT foi uma grande escola para mim. Tá certo? De uma certa maneira, o PT, eu aprendi com o PT e o PT aprendeu comigo. O PT aprendeu com o povo e o povo aprendeu com o PT. Porque o PT nasceu não de uma concepção acabada, ele foi se formando. Nesse sentido, eu acho que a política partidária e eleitoral é uma política muito rica. Olha, pessoal, eu fiz campanha em alguns lugares. Quando eu fiz campanha uma vez, eu fiz campanha em Sorocaba, e está no jornal Cruzeiro do Sul, e eu defendia a legalização do aborto, eu defendia a opção, a orientação sexual, que era a bandeira da comunidade gay. Aí eu fui dar uma entrevista para o Cruzeiro do Sul. Aí eu falei de Forças Armadas, salário mínimo de aba 4. A manchete do jornal Cruzeiro do Sul de Sorocaba. Um nome que ameaça a vida e a família, José Genuíno. Que é o que se levantou agora, né? Claro. E conquistou o executivo. Pois é, aí veja bem, em 86, em plena disputa da Constituinte, aí com isso eu termino, que faz parte da história, teve uma greve de boias-frias em Leme. Eu e o Djalma Bom, que era um deputado, fomos de madrugada apoiar os trabalhadores rurais de Leme. A PM matou um casal de boia fria. Aí a PM disse que os tiros tinham partido de um carro da Assembleia Legislativa onde estava eu e o Djalma. Foi o primeiro massacre midiático que eu vivi. Porque, só para vocês terem ideia, eu fui eleito a primeira vez com 58 mil votos, a segunda com 29 mil.
Quase eu não fui eleito. Foi um enfrentamento pesado, porque já pensou você ficar na TV Globo, a ideia de que eu tinha o carro da Assembleia com 2 deputados do PT atirados nos boia-fria? Barra pesada. Então, esse massacre contra o PT não é a primeira vez. Agora, o PT teve a coragem de se firmar. Olha, pessoal, para terminar mesmo, no dia que teve o colégio eleitoral, o PT tinha 8 deputados, ficou só com 5, porque 3 saíram por causa do colégio eleitoral. Eu entrei no parlamento, a massa de estudantes cantando, caminhando e cantando. Eu fiquei arrepiado ouvindo a música do Vandré, porque era a comemoração da vitória do Tancredo. E eu dizer para aquele povo, eu não vou votar no colégio eleitoral. E não entrei no plenário. E foi fundamental para o PT acumular força. Então, eu quero dizer para vocês que eu não tenho que me arrepender, porque a minha vida é muito rica. E eu quero transmitir para vocês essa confiança na minha militância. E eu quero... A coisa que eu queria mostrar para vocês... Vocês se lembram do Jornal da Tarde? Algum de vocês, quando existia? Pois é. Aquelas entrevistas que eu falei estão nesse jornal aqui, que eu guardo até hoje. Ó. Isso aqui, ó. Estão vendo? A Guerrilha do Araguaia. Foi uma semana de reportagens. Pela primeira vez, um grande jornal da imprensa publica. Guerrilha do Araguaia. Documento para a história. Eu era professor de cursinho. Aí vai... Isso foi num sábado. Tá aqui todas as fotos, tá vendo? Aí quando chega, tá certo? Aí quando chega na segunda-feira, guerra de guerrilha, guerrilheiro, eu, professor de cursinho, em 79, no Equipe, aparece com essa matéria aqui. Aí todos os alunos com o jornal assim. E aí? Aí eu disse, eu não falo desse assunto na sala de aula. Eu só falo no pátio. Aí eu disse, eu não falo na sala de aula, porque é um acordo que eu tenho com os donos do colégio. Agora, no pátio, onde cantava Caetano Veloso, quando vieram do exílio, Gil, que dava um show na Equipe, organizado pelo Serginho Grossman, que era do Equipe, aí eu disse, lá eu falo para vocês. Aí tinha de tudo. Tinha gente me exaltando, tinha gente, eu não sabia que o terrorista me dava aula para entrar no cursinho. Aí o outro dizia, mas você é normal? Eu pensei que terrorista não era normal. Aí foi uma verdadeira catástrofe. E olha bem, pessoal, eu dava aula para a geração da Cruzinha. Qual era a matéria? História do Brasil. Ah, legal. Aí eu dava aula de História do Brasil, que foi garantida para mim pela grande Laura Tete, que está viva até hoje, era da zona da Equipe, e é minha amiga até hoje. Eu dava aula de história, mas no começo eu passava no maior aperto, porque eu vinha da guerrilha e da prisão, então as minhas aulas eram pesadas. E os alunos ficavam dizendo, de onde veio esse cara? E eu suava para dar aula, porque era aqueles cursinhos com 300 alunos, microfone lá Silvio Santos, aquele que se bota no pescoço, tablado, aula show. Aí eu fui pegando o jeito. Aí, nessa época, eu já dava aula show, né? Aí, quando eu entrei, que as alunos estavam com esse jornal, eu comecei a dar aula, aí uma menina que ficou muito minha amiga, ela disse, ô, professor, nós queremos saber disso aqui, a sua aula hoje tem que ser sobre isso aqui. Porque a classe estava assim, ó, paralisada. Em 79, janeiro de 79, plena ditadura. E eu disse, olha, vamos fazer um acordo, eu falo lá no bar do Equipe. E como é que essas matérias surgiram? Para terminar mesmo. Quando eu dava aula no Equipe, eu tinha saído da prisão. O Equipe ficava ali na Martiniano de Carvalho, não sei se vocês conhecem, ali na Paralela Brigadeiro. O Estadão botou um repórter, todo sábado ele ia lá. Você tem que falar, porque nós temos as informações, mas se não tiver o off, nós só temos o off, tem que ter o on. E você teve preso, foi condenado, tem sua carta de defesa na auditoria, e nós queremos fazer a matéria. Aí eu dizia que não, porque vocês vão fazer sacanagem. Aí eu consultei meu advogado, que era o Luiz Eduardo Greenhalgh, ele disse, bota uma exigência que eles não cumprem. Aí eu disse, eu falo, mas desde que vocês tragam uma carta do dono do jornal, que era o Rui Mesquita, daí é que nasceu a relação com ele, que o que eu falar e o que eu
der de documento sai na íntegra. Nessa época não tinha celular, e o repórter foi lá no orelhão da esquina, que era aquele da Telesp azulzão, telefonou para o Mesquita e disse, olha, o cara topa, mas ele quer uma carta. Aí o cara disse, fecha com ele. Aí o repórter chega e diz, ó, tá tudo fechado, amanhã, 8 horas, eu pego você na sua casa. Eu morava com a minha companheira no fundo de quintal, ele chega lá, aí eu passei o dia inteiro gravando que produziu essa matéria. E aí eu fiquei muito amigo do jornal, porque a partir daí eu comecei a escrever no jornal, até teve a ruptura na história do Mensalão. E o Equipe foi uma história muito rica para mim, porque eu dei aula lá durante 5 anos, essas aulas eram um ambiente, era uma espécie de ilha, o Equipe, onde tinha debate, tinha discussão, a juventude. Foi lá que surgiu o grupo dos Titãs, vocês sabem disso, né? Titãs, foi lá que surgiu muita coisa nova, e eu convivi com essas pessoas quando eu era... Como eu era professor, eu ficava o dia todo na Equipe, ali na Martiniana, ia para a rua, ficava na rua, tá certo? Porque eu morava no fundo de quintal, não tinha nem como ficar lá o dia todo. Então, a minha vida, pessoal, é muito isso. Agora, eu digo para vocês, eu não tenho nada, eu não tenho fonte de... Eu só tenho uma aposentadoria complementar, eu não tenho patrimônio, eu moro na mesma casa desde 84, comprada pelo BNH, onde eu moro, no Butantã, desde 84. Quer dizer, eu não me formei, não me arrependo disso, porque eu não quis voltar para a universidade depois que fui expulso. E também eu não tenho pretensão de material nenhuma. Minha única pretensão é lutar por esses valores que eu expus aqui para vocês. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Já falei demais, mas como a Fernanda disse que era um barraco, eu me preparei para falar francamente para vocês, tá? Barraco filosófico, 3 Mas horas de conversa. eu acho importante a gente ressaltar, porque até a gente falou da mídia, esse massacre da mídia, né? E você citou agora da ruptura do Mensalão da P470, é importante dizer que você foi inocentado, para quem está ouvindo, vendo o barraco, 15 anos, né? De tudo que aconteceu na sua vida, para você ser inocentado. Isso é muito importante dizer em qualquer veículo. E por que eu fui citado no Mensalão? Porque eu era presidente do PT e avalizei 2 empréstimos. Um para o BMG e um para o Banco Rural. Esses 2 empréstimos o PT registrou em carteira no STF e pagou. O juiz obrigou o PT a pagar com juro de correção. Aí eles disseram que era um fictício. Um dos empréstimos, que era o do Banco Rural, me levou à condenação no STF. O do BMG, que era uma espécie de plano B que caminhava paralelamente, perdeu o sentido, e desse empréstimo teve a prescrição e eu fui inocentado. Mas isso deu dor de cabeça, viu, pessoal? Deu dor de cabeça. Você ir no banco e encontrar a tua conta bloqueada. Você e um andar na infarto rua, também, né? Como eu era conhecido, as pessoas me chamavam, me xingavam. Olha, é barra pesada. Eu não tive muitos atritos. Tá certo? Só uma vez, assim, que eu tive também dos 2 lados. Uma vez eu estava ali na Rua Pinheiros, jantando, aí eu conversando com uma mesa ao lado, aí um casal chegou e disse, como é que é? E essa roubalheira? Aí eu me levantei e disse, meu filho é esportista, né? Ele levantou comigo e eu disse, olha, eu não roubei nada. Eu luto pelo país. Aí um casal ao lado se levantou e disse, eu quero te parabenizar pelo que você tem feito e tal. Então, você tinha de tudo. Tá certo? Agora é barra pesada. Porque como eu era muito conhecido, que eu estava no auge, candidato a governador, presidente do PT, governo Lula, e o massacre a primeira experiência de massacre foi na Ação Penal 470. Entendeu? Então, eu acho que... E eu aprendi, desde a tortura física até a tortura psicológica, eu aprendi uma coisa, você não pode se dobrar. Por isso que quando eu fui preso lá na Polícia Federal, eu fiz questão de fazer aquele gesto que o juiz disse que eu estava desobedecendo à justiça porque eu levantei o braço. Levantei o punho, né? Então, eu quero dizer para vocês que são de uma geração posterior à minha, que só a luta, pessoal, é que pode construir dignidade. E essa catástrofe humana, civilizatória, sanitária, se a gente não lutar,
não tem solução. Então, eu queria passar essa mensagem para você, agradecer muito. Viu, Fernanda, eu falei de coração aberto, falei demais até. É a primeira entrevista que eu falo tudo de uma só lapada. Então, muito obrigado de coração. Espero que um dia eu possa encontrar presencialmente com vocês. Tá? Ô, Genuíno, nós que agradecemos muitíssimo a tua presença. Eu quero ser apenas propagador das minhas ideias. Eu não quero, eu que estou fazendo muita live, eu estou sendo professor. Eu voltei a minha carreira de dar aula. Eu gosto de dar aula. Você vê como eu gosto de conversar? Muito bom. E aí, Genuíno, olha, essa questão da saúde mental, né? Eu fico imaginando o quanto que você sobreviveu mentalmente, fisicamente, em função desse caráter que eu não imaginava, poético, de poeta. Essa riqueza espiritual que você tem, espiritual como riqueza de linguagem, de imaginário, de produzir significado, de juntar as coisas e ter esses insights de poesia que você revelou para a gente, fez agora aqui com a gente, porque estou muito admirada com isso e quero te agradecer imensamente por você ter vindo conversar com a gente. Valeu, Fernanda, Renata, Apolo, Tatiana, Sandra, Alessio e Cris. Se você me permite, eu quero muito agradecer a presença do Genuíno, dizer que é muito importante para mim, pessoalmente falando, estar aqui conversando, porque construí toda a minha história de vida a partir da história de vida do que vocês construíram. A minha questão social sempre foi muito atrelada à esquerda, porque o PT abriu um mundo de possibilidades para mim. Então, é um encontro muito com a minha própria história, olhar para você hoje e saber que você é muito mais do que os livros que tanto me inspiraram, tanto me... Valeu, Cris, muito obrigado. Eu quero dizer que um dia o mundo vai acabar e só vai restar o Araguaia. A guerrilha é eterna e os guerrilheiros são imortais. Viu? Valeu, companheiro. A luta de vocês é muito importante. Independente de partido, você está num coletivo, fazendo essa experiência comunicativa, levando essas ideias, já é uma ação política. Muito obrigado. Gostei muito de conversar com vocês, tá? Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Barraco Filosófico.